Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos o tão esperado cronograma. O cronograma é uma ferramenta essencial para auxiliar você na organização dos seus estudos. Mas antes de entrarmos de fato no nosso cronograma, vamos aos avisos iniciais. Primeiro aviso é que você pode usar fone de ouvido nesse momento, caso o áudio não esteja tão bom. O fone de ouvido ajuda melhorar um pouco a qualidade. Galera, segundo aviso, meu nome é Patrick, eu fui aprovado em primeiro lugar no concurso para escrevente do TJ São Paulo. Eu acertei 85 questões e fiquei em primeiro lugar aqui para a região de São Carlos. Nesse momento, enquanto eu aguardo a homologação do concurso, enquanto eu aguardo a minha nomeação, eu estou gravando esses vídeos para tentar dar uma luz, para tentar auxiliar quem está estudando para o concurso de escrevente, para quem está começando a estudar. É importante você saber que todos os nossos vídeos serão baseados no edital. Esse aqui é o edital do concurso de 2024, concurso que eu fiz. E no conteúdo programático nós podemos ver tudo que a VUNESP poderá cobrar na prova. Por exemplo, língua portuguesa são 24 questões. E essas 24 questões poderão sair desses 13 assuntos aqui. Ó. Então, por exemplo, o assunto de regras de acentuação das palavras não está aqui. Então, a VUNESP não cobra. E se a VUNESP não cobra, nós não estudaremos, beleza? Por isso que nossos vídeos são sempre com o edital aberto na tela. Nós estudaremos tudo e tão somente o que está no edital. Aqui no canal nós já temos um vídeo para cada assunto de português, né? Nós já vimos toda a matéria de português. Matemática também tem um vídeo para cada assunto, teoria, mais questões, e nesse momento estamos gravando raciocínio lógico. Nos próximos dias, nas próximas semanas, veremos todo o edital, veremos toda a parte de direito, enfim. Galera, nos nossos vídeos, você vê aqui que eu tenho essas listas de exercícios, né? Então, para quem quiser treinar em casa, se você quiser treinar no seu computador, no seu tablet, se você quiser imprimir essa lista, em qualquer vídeo do canal é só você comentar, Patrick, manda o link do Drive. Eu vou mandar o link do Drive para você, e aí você vai ter acesso a todas as listas, tanto em PDF, para você só imprimir, ou enfim, usar no seu computador, quanto em Word, para você formatar do jeito que você quer. Beleza? A novidade que nós temos aqui no canal é que agora nós temos a área de membros. Então, para você que quer apoiar o canal, que gosta do meu conteúdo, você pode ser membro. O valor é de R$ 20 por mês. E qual é o benefício? Você vai ter acesso ao meu número de WhatsApp. Então, se você quiser me mandar áudio, pode conversar comigo. Quiser fazer uma chamada de vídeo para esclarecer algumas dúvidas em relação à matéria, em relação ao concurso, estou à disposição, beleza? É só você clicar aqui, seja membro, e aí você coloca os seus dados de pagamento, você vai ter acesso ao meu WhatsApp, você vai ter acesso ao grupo de WhatsApp dos membros e vamos poder conversar sobre matéria, tirar dúvidas, te auxiliar com a resolução de algum exercício. Beleza? Galera, lembrando que eu não sou professor e os vídeos não são aulas, ok? Eu não sou professor, meus vídeos não são aulas. Como eu disse no início, a ideia é dar uma luz para quem está estudando para o concurso. O conteúdo do canal não é suficiente para você ser aprovado no concurso, beleza? Então, procure um professor particular, procure um cursinho especializado, né? São pessoas mais competentes do que eu para te auxiliar a estudar profundamente para o concurso. Aqui é só para te dar uma luz, beleza? Então, recados dados, vamos então falar sobre o cronograma. Pessoal, esse cronograma é baseado no cronograma que eu seguia na época que eu estava estudando para o concurso. Você vai pegar esse cronograma e vai adaptar à sua realidade, beleza? Então, aqui, ó, faça durante o dia.
Eu tenho a minha rotina, você tem a sua rotina. Então você vai pegar essa ideia que eu estou te mostrando e vai adaptar ao seu dia a dia, beleza? Se você tem 1 hora para estudar de manhã e 1 hora para estudar à noite, estude 1 hora de manhã e estude 1 hora à noite. O importante é você estudar, beleza? Ah, Patrick, hoje meu dia é muito corrido, eu tenho só 30 minutos livre. Estude 30 minutos. Não deixe de estudar, beleza? Eu dividi aqui o cronograma em 5 semanas. Ou seja, dependendo do seu ritmo de estudo, dependendo da sua rotina, em 5 semanas, um pouco mais, um pouco menos, você consegue ver todo o edital. Então, vamos começar pela semana 1. Eu estudei todos os dias, de segunda a domingo. Ou melhor, de segunda a segunda, né? Eu estudei todos os dias. Então, aqui eu coloquei conteúdo para você estudar todos os dias. Beleza? Ah, Patrick, mas e o descanso? Você descansa depois que for aprovado. Beleza? Então, vamos lá. Semana 1, temos 2 tempos de estudo, né? Como você pode ver aqui, ó. Na segunda-feira, vai ser português e constitucional. Na terça, matemática e constitucional. Beleza? 2 tempos de estudo. Vou explicar para vocês aqui, ó. Português, prova VUNESP. O que é isso? Para a matéria de português, você vai fazer o seguinte. Você vai no que concursos, que é a plataforma de concursos, de questões, no caso. Você vem aqui, ó, em concursos e provas. Aí, você vem aqui, ó, banca, VUNESP, porque a VUNESP é a banca do concurso, né? Escolaridade você pode colocar ensino médio. Filtra. E aqui você vai ter acesso a pelo menos 1.000 provas que a VUNESP aplicou. O que você vai fazer? Você vai escolher uma aleatória, pode ser a primeira aqui, ó, pode começar logo da primeira, enfim. E aí você vai resolver somente a matéria de português dessa prova. Então, por exemplo, aqui, ó, Prefeitura de Itapevi, você vai resolver somente as questões de português. Tem prova que tem 10 questões, tem prova que tem 15 questões. Você vai resolver só português, beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai anotar qual foi a prova que você fez, para na próxima vez que você estudar português, você escolher uma outra prova. Ok? Então aqui, ó, português, VUNESP, vamos supor que eu peguei a prova para a Prefeitura de São Paulo. E você resolveu só as questões de português. São 15 questões. E aí você acertou 13, beleza? Então você errou 2. Quais foram os assuntos que você errou? Você vai ver. Você vai voltar na questão e aí você vai ver lá, tipo, eu errei a questão de crase e eu errei também a questão de regência verbal. Aí você vai assistir no YouTube. Ou melhor, aqui no canal nós temos o vídeo de crase e nós temos o vídeo de regência verbal. Você vai dar uma olhada no vídeo, eu indico a teoria, aí você vai ver a teoria e você vai resolver mais 20 exercícios, pelo menos, do que você errou. Beleza? Do assunto que você errou. Errei crase. Vai resolver 20 questões só de crase. Além da prova de português que você resolveu. Beleza? Então, esse foi o primeiro tempo de estudos, na segunda-feira. O próximo tempo de estudos serão aqui os direitos fundamentais. Matéria de direito constitucional, direitos fundamentais, o artigo 5º. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Você vai no Google, digita Constituição Federal, e aí é só o artigo 5º, ó, que é o artigo 1º, e aqui tem todo o artigo 5º, ó, dos direitos e garantias fundamentais. E você vai ler todo o artigo 5º. Leia, faça a sua leitura sem pressa. É um artigo com vários incisos, né? Enfim, tudo isso aqui é o artigo 5º. Então, lê o artigo 5º, aí você vai no que concursos, vem aqui no que concursos, disciplina, direito constitucional, clica aqui. E aí aqui, ó, se você clicar em teoria dos direitos fundamentais,
vai ser a parte teórica, a parte histórica. Não é isso que nós queremos. Então você vai clicar aqui, ó, em direitos individuais. Beleza? Você pode clicar aqui já, ó, nessa 5.237. Quantidade de questões. Se você quiser, você pode filtrar por ensino médio. E aí você vai resolver as questões. Beleza? De acordo com o artigo 5º aqui, que você acabou de ler. E nesse início, como você ainda talvez não esteja tão familiarizado com o direito, você pode resolver as questões dando uma colada na lei, beleza? Para você ir se acostumando com os termos, beleza? Ó, prestação de assistência religiosa, os termos que são usados aqui na letra da lei. No início, então, você vai resolvendo as questões e vai dando uma colada na lei, beleza? Então, aí encerrou a segunda-feira. Você fez a matéria de português. Se você errou alguma questão, você vai ver qual que foi o assunto e vai resolver mais 20 questões só desse assunto que você errou. E depois, no próximo tempo de estudos, na segunda-feira, você vai ler o artigo 5º e resolver ali 50 questões. Ok? Então, essa foi a segunda-feira. Agora vamos para a terça-feira. Na terça-feira, galera, você vai iniciar o dia com matemática. E você vai resolver apenas 15 questões de MMC. Aqui no canal, nós temos um vídeo já de MMC e MDC. No caso aqui, ó, MMC e MDC. Beleza? Vai resolver 15 questões. Aqui no canal tem vídeo sobre isso. Você vai assistir a teoria e vai tentar resolver os exercícios. 15 questões. Patrick, acertei 10. Tudo bem. Patrick, acertei 5. Beleza. Faça as 15. Tente entender o que você errou e beleza. Fez as 15. No próximo tempo de estudo, vai ser direito constitucional. Aqui no caso agora, os direitos sociais. Do artigo 6º ao 11. Você vai fazer a mesma coisa. Aqui no que concursos. Para matemática, galera, que eu expliquei para vocês agora, ó, foi lá em disciplinas, veio aqui matemática. E aí aqui, ó, MMC e MDC. MMC e MDC. Pode clicar aqui. Você vai ter mais de 1000 questões. Pode filtrar aqui, ó, por ensino médio. E aí você vai resolver as 15 questões, beleza? E depois do constitucional, você vem aqui, ó, disciplinas, de novo. Direito constitucional aqui, ó. E aí são os direitos sociais, né? Ó, tá aqui, ó. Direitos sociais, ó. Direitos sociais. Clicou aqui. E aí você vai resolver. Você vai ler do artigo 6º ao 11 da Constituição Federal. Só para vocês de novo aqui. Vem aqui na Constituição. E é do artigo 6º ao 11. E aí, deixa eu achar aqui o artigo 6º. E aí você vai ler aqui, ó, dos direitos sociais. Vai ler do artigo 6º até o 11. Até aqui, ó. Leu? Aí são 50 questões, né? Aqui, ó, de direitos sociais. E vai responder suas 50 questões aí. Beleza? E acabou a terça-feira. É isso. Dia cumprido. Quarta-feira, português de novo. Vai fazer a mesma coisa. Você vai escolher agora uma outra prova, diferente da que você fez na segunda. E se essa prova tiver 10 questões, você resolverá as 10 questões. Se tiver 15, resolverá as 15. Se tiver 20, resolverá as 20. Errou algum assunto? Ah, eu errei classes de palavras. Aqui no canal, nós temos um vídeo sobre classes de palavras. Você pode assistir e depois resolver mais 20 questões só de classes de palavras, que foi o que você errou no dia. Beleza? E no próximo tempo, direito constitucional, nacionalidade. Artigos 12 e 13. Então, aqui na Constituição, ó, da nacionalidade. O artigo 12 e o artigo 13 aqui, ó. Beleza? Bem curto, né? Atenção, pessoal. Um detalhe que muitas pessoas não se atentam. Tá vendo que isso aqui, ó, redação dada pela Emenda Constitucional 2023, significa
que essa parte aqui, ó, ela começou a valer a partir de 2023. Então, aqui no que concursos, vindo aqui de novo em disciplinas, direito constitucional, e agora nós veremos nacionalidade. Deixa eu achar aqui. Direito da nacionalidade. Tome cuidado. Por quê? Se você pegar uma questão aqui, ó, de 2021, o que vai estar valendo? Vai estar valendo tudo isso aqui, ó. Você não vai encontrar uma questão com isso aqui. Por quê? Essa parte aqui da lei começou a valer a partir de 2023. Né? Então, por exemplo, isso aqui, ó, que foi revogado, você encontrará nas questões de 2021, por exemplo, ó, tá vendo? Esse concurso aqui, ó, é de 2021. Então, filtre as questões de 2024 e 2025 sobre nacionalidade, beleza? Você pode filtrar dos anos passados? Sim, mas tome cuidado, tá? O que vale é a atualização da lei, que está aqui. Então, tome cuidado com isso. Sempre que for estudar direito, veja se a lei está atualizada, se foi inserido algum artigo na lei, ok? Então, depois que você fez a nacionalidade, resolveu as 50 questões, beleza, finalizou o dia. E aí vem para quinta-feira. Quinta-feira você vai estudar o quê? Matemática, razão e proporção. Você vai resolver 15 questões. Aqui no canal, nós temos vídeo de razão e proporção. Assista o vídeo, veja a teoria e tente resolver 15 questões. Acertou 10? Tudo bem. Acertou 15? Beleza. Acertou 2? Tudo bem. Mas você já viu a teoria, você está começando a engatear. Ok, fez o primeiro tempo, fez as 15 questões. Agora vai ser direito constitucional, artigos 37 e 38. Aqui, ó. Que fala sobre a... Vamos achar aqui, ó. Fala sobre a administração pública. Você vai ler o artigo 37, o 38. O 37 é um artigo bem grande, né? Você vai ler o 37 e o 38 e vai resolver questões, como eu já mostrei para vocês. Beleza? Encerrou o dia. Volta na sexta-feira. Agora você vai filtrar novamente no que concursos uma nova prova de português da Banca Unesp e vai resolver somente as questões de português. Errou algum assunto? Agora errou sinônimos e antônimos? Vai fazer 20 questões de sinônimos e antônimos no primeiro tempo do dia, né? E depois você vai terminar constitucional. Você vai ler do artigo 39 ao 41. E veja aqui, direito constitucional, ó, você já fechou segunda, terça, quarta, quinta e sexta, você já viu tudo o que cai de direito constitucional em menos de uma semana. Beleza? No sábado e no domingo, aqui ó, no sábado, você vai fazer 15 questões sobre o artigo 5º, 15 questões sobre os direitos sociais, no caso, mais 15 questões sobre nacionalidade, aqui no sábado. Ó. Beleza? E no domingo, o restante aqui, ó, você vai já estar revisando a administração pública e dos servidores públicos. Beleza? Então, essa foi a sua primeira semana de estudo. E depois, a semana seguinte, repare que eu inverti. Ó. Uma semana, você vai ter 4 dias de português e 3 dias de matemática. Na outra semana, ao contrário. Você vai ter 4 dias de matemática e 3 dias de português. Português, você sempre vai resolver uma prova. Independente se a prova tem 10 questões, tem 15, tem 20, enfim. Escolha aleatoriamente, anote qual prova você está resolvendo para não repetir. Só isso. Beleza? Aqui na segunda, você vai ver regra de 3. Vai fazer 15 questões. Aqui na quarta, média aritmética. Na sexta, juros simples. No domingo, equação do primeiro grau. Então, você vai resolver 15 questões de cada. Ok? Lembrando, galera, isso aqui é uma ideia para você fazer o seu cronograma. Depois você vai adaptar a sua realidade. Então, aqui na segunda semana, nós veremos o Estatuto
Estatuto do Servidor Público, né? Como que é? Aqui, ó, o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo, que é a Lei 10.261, a parte de direito administrativo, né? Direito administrativo são duas, é o Estatuto, né? E a Lei de Improbidade Administrativa. Então, aqui, ó, na segunda semana você viu matemática no primeiro tempo, no segundo tempo você vai ler do artigo 239 ao 250. Pouca coisa, né? E o que você vai ver aqui, ó? Direito de petição, os deveres, as proibições e a responsabilidade do funcionário, e você vai resolver questões sobre esses assuntos. E eu já mostrei para vocês como que filtra. Na terça, português, e aí você vai fazer uma prova de novo, como eu já expliquei para vocês, e vai continuar estudando a lei do funcionário público civil, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis. E dessa vez vai ser do artigo 251 ao 267. Beleza, o que você vai ver nesse dia? As penalidades, as providências preliminares e vai resolver questões. Na quarta, matemática e, de novo, a Lei 10.261. Você vai ler do artigo 267A até o 267P. São as práticas autocompositivas, termo de ajustamento das condutas, suspensão condicional da sindicância e vai resolver questões. Beleza? Então, você já entendeu aqui, né? Tá aqui, ó. De novo, a Lei 10.261 e aqui também a Lei 10.261. E veja que, assim como o direito constitucional, aqui, ó, em menos de uma semana você já viu tudo de direito constitucional, na semana 2 você também já vai ter visto tudo sobre a Lei 10.261, 68. Beleza? Em 5 dias você viu a lei toda. Ok? E aí no sábado vai começar improbidade administrativa. Você vai ler do artigo 1º ao 8º, depois do 9º ao 11, e 12 e 13. O que você vai ver aqui? Ó? Disposições gerais, o que é enriquecimento ilícito, o que é prejuízo ao erário, quais são os atos contra os princípios da administração e as penas para quem comete enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário ou atos que atentam contra o princípio da administração. E vai resolver questões. No domingo, então essa aqui é a primeira parte da lei de improbidade. No domingo, é a segunda parte da lei. Então veja que em uma semana, de segunda a domingo, você resolveu todo o direito administrativo. Então aqui, ó, na primeira semana, você já viu todo o direito constitucional, você já viu na segunda semana toda a parte de direito administrativo. Beleza? E você está avançando em português e avançando em matemática. De novo, ó, errou português? Faça 20 questões sobre o assunto que você errou. Terceira semana. Na terceira semana, você vai continuar com português, como eu já mostrei para vocês. Pega uma prova da Vunesp e resolva. Ah, hoje eu não errei nada, você acertou todas as questões. Tudo bem, não precisa fazer mais nada. Vá para o direito penal. Direito penal, você vai ler do artigo 293 ao 311-A. O que esses artigos falam? Falam sobre a falsidade de papéis públicos, falsidade documental, fraudes em certames, e você vai resolver questões. Ok? Na terça, matemática, sistema de equação do primeiro grau. Lembrando que aqui no canal tem vídeo de toda a matéria de matemática, nós já vimos tudo de matemática, nós já vimos tudo de português. Então é só você procurar aqui, ó, no canal, sistema de equação do primeiro grau. Tem um vídeo lá de sistema de equação do primeiro grau. Tudo aqui no canal. Beleza? Resolveu 15 questões? Se acertou 10, se acertou todas, se acertou 3, tudo bem. Você vai evoluindo aos poucos. E vem aqui para direito penal na segunda parte do dia. Você vai ler do artigo 312 ao 317, do 319 ao 327. Aí você fala assim, Patrick, por que não tem 318? Porque é o seguinte, galera, aqui no edital, a Vunesp não cobra o artigo 318. Foi o que eu falei para vocês no início do vídeo. Nós estudaremos tudo e tão somente o que consta no edital. Ok?
E aí vai resolver questões. Na quarta, português, direito penal, tá tudo aqui, ó. Na quinta, matemática, aí aqui já entrou direito processual penal. Então aqui, ó, em 3 dias, você já viu toda a matéria do direito. Você já leu tudo, você já fez as suas anotações, beleza? E aqui vai iniciar o direito processual penal. Você vai ler do artigo 251 ao 258, 261 ao 267 e o 274. Patrick, cadê o 268, 269, 70? Cadê? Por que do 267 pula para o 274? Porque, galera, aqui, ó, é o que a VUNESP cobra. De novo, nós estudaremos tudo e tão somente o que está no edital. Se não está no edital, a VUNESP não cobra. Se a VUNESP não cobra, nós não estudamos. Beleza? O foco é o concurso de escrevente. Beleza? Na sexta, português, que você já sabe como vai fazer. No sábado, matemática e também direito processual penal. Parte de processos em espécie, processo sumário, restauração de processo e os recursos. E veja aqui, pessoal. Ó, no final da terceira semana, você já viu toda a matemática. Beleza? Então, ó, nós já vimos direito constitucional, já vimos tudo. Já vimos direito administrativo, tudo. Direito penal já acabou também na terceira semana. E também a parte de matemática. No final da terceira semana, você terá estudado tudo. Beleza? Olha quanta coisa você já viu. E aí você continua com o direito processual penal. E aqui, ó, na mesma semana, você vai ver tudo de direito penal e você também verá tudo de direito processual penal. Então você já está bem adiantado no edital. Beleza? Aí, na quarta semana, volta aqui, ó, matemática. Patrick, o que eu vou estudar de matemática? Você pode voltar lá na primeira semana de matemática, né? MMC e MDC, e você vai repetir aqui, ó. Primeiro dia de matemática foi o quê? MMC e MDC, depois razão e proporção, depois porcentagem. Como você já viu tudo, a partir de agora, você vai decidir o que você vai querer ver. Eu tenho dificuldade em porcentagem. Aqui você vê porcentagem. Aqui você tem dificuldade em juros simples. Você pode estudar juros simples. E aí você vai ver a sua prioridade, aquilo que você está com mais dificuldade. Por quê? Porque você, nas outras 3 semanas, você já zerou a matéria de matemática. E aqui vai começar a estudar processo civil. Artigo 144 ao 155. Suspeição e impedimento dos juízes, né, dos servidores. Vai resolver questões. E aqui também, processo civil e continua. Matemática, português é sempre a mesma coisa, galera. Resolve a prova, vê o que errou. Se errou alguma coisa, olha aqui, ó. Nessa prova, nesse dia aqui, ó, na semana 4, eu errei crase de novo. Resolva 20 questões de crase. Entendeu? Eu não errei nada. Beleza, começa o processo civil aqui, então. Beleza? E resolva questões. E assim segue. Matemática, beleza? Seguiu. Aqui, galera, uma observação aqui, ó. Essa observação aqui, ó, que o 337 do Código Penal. Aqui, ó, na semana 3, o direito penal, que está aqui o artigo 337 com asterisco, é o seguinte, você vai ler somente o artigo 337. O 337A, 337B, 337C, 337D e assim por diante, não cai, beleza? Cai só o 337, beleza? Então, aqui, ó, 337 é sem as letras. Então, o A não cai, o B não cai, ok? E aqui, ó, em direito processual penal, em tese, né, na terceira semana, nós já vimos tudo de direito processual penal. Só que, na verdade, vai faltar a parte do tribunal do júri, que é do artigo 406 ao 497. E é um assunto bem específico. Tudo que você precisa saber sobre o tribunal do júri, né, está contido nesses artigos aí, né, vamos dizer assim. Para o concurso está contido nesses artigos. Então, você pode pegar um dia aleatório e fazer só o tribunal do júri.
É muito detalhe, é uma partezinha chata, tem muita decoreba. Beleza? Não esqueça do tribunal do júri, então. E cai, tá? Cai na prova. Tem caído, pelo menos uma questão. E aí, na semana 4, matemática de novo. Você vai ver o que você tem dificuldade nesses dias de matemática aqui, ó. Português, você já sabe como é, como você vai filtrar as questões. E beleza. Galera, em matemática, busque fazer um assunto só no dia. Tipo, hoje eu vou fazer equação de segundo grau. Resolva 10, 15 questões só de equação de segundo grau. No outro dia, regra de três composta. E vai fazendo da sua maneira. Português, sempre resolvendo uma prova da VUNESP, naquele esquema. Errou um assunto? Errou uma questão? Essa questão falava de qual assunto? Falava sobre interpretação de texto. E aí você vai fazer mais 20 questões aqui também, ó, só de interpretação de texto. Beleza? E na segunda parte do dia, você vai continuar com o processo civil e continua, né? Como eu já falei para vocês aqui. E aí aqui é a quinta semana. Português e matemática continua a mesma coisa, beleza? E aí vem aqui, ó, Código Processual Civil, a parte dos recursos, e aqui a Lei 9.099, do artigo 3º ao 19, que é a Lei do Juizado Especial Civil. Vai resolver questões também. E aqui é a Lei do Juizado Especial da Fazenda Pública, que a lei toda é uma lei pequena, ok? E raciocínio lógico, galera, temos os vídeos aqui no canal. Você pode ir fazendo um assunto por dia. Raciocínio lógico, tem gente que tem dificuldade, mas depois que entende, é uma matéria fácil, na verdade. Beleza? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. O que fica de fora? O Estatuto PCD, que é pouca coisa. Então, assim, você pode fazer isso com o edital aberto. Atualidades, você vai assistir no YouTube mesmo. Só você pesquisar no YouTube Atualidades 2025, né? Tem que esperar o edital sair para ver a partir de que mês. Que geralmente tipo, é de janeiro até julho, é de julho até dezembro, ou então é o ano todo. Enfim, tem que ver o que o edital vai pedir. E as normas da corregedoria que você vai fazer também, que está aqui, ó. Cadê a parte das normas da corregedoria? Está aqui, ó, parte das normas da corregedoria. E aí você vai dar uma olhada no que cai, você vai ver o tamanho desses conteúdos e vai adaptar a sua realidade. Beleza? E informática também, galera. Aqui, ó. Informática. Tá aqui. E aí você vai adaptar a sua realidade. Por que eu deixei informática aqui, ó? Por que eu não coloquei no cronograma? Porque eu não estudei informática. E eu já falei isso para vocês. Tentei muitas vezes, mas eu acho um assunto extremamente chato, me dava muito sono, e por mais que eu tentasse de todas as maneiras, eu não conseguia, porque eu acho muito chato. Então, não é que eu deixei de lado, né? Eu estudei algumas coisas. Algumas coisas eu estudei. O que mais cai eu estudei. Agora, falar que eu vi tudo isso aqui de informática, tudo isso aqui, mentira, não vi. E fui assim para a prova, beleza? Lembrando, galera, eu uso o computador a vida toda, eu sei usar o Microsoft Teams. Se eu quiser fazer uma chamada, eu sei. Se eu quiser usar o chat, eu sei. Eu sei como que eu crio um grupo, enfim, eu sei muitas coisas na prática. Agora você falar assim para mim, Patrick, você me dá uma folha e falar para eu te explicar como que eu crio um grupo no Microsoft Teams, assim, o passo a passo escrito, putz, eu não sei. Eu sei aqui, ó, mexer aqui na hora, entendeu? Tá, ó, eu venho aqui nesse botão, nesse, tal, tal, tal. Pronto, tá aqui o grupo. Agora, escrever no papel aí já, o passo a passo já não consigo, entendeu? E como é chato, como são muitos detalhes, eu acabei deixando a informática de lado. Mas você não vai deixar a informática de lado, você vai estudar informática. Se você tem dificuldade em informática, compra um cursinho de informática. Procure um professor de informática para o concurso de escrevente. Beleza? Não faça como eu fiz. Ok? Então, galera, aqui foi uma base para você montar o seu cronograma. A parte do direito,
eu dividi tudo, ó. Por exemplo, aqui, direito constitucional. E um dia você vai estudar só direitos fundamentais. No outro dia de direito constitucional, você vai estudar os direitos sociais. São coisas diferentes. No outro dia, só nacionalidade. Então, você vai estudar um assunto ou um grupo de assuntos por dia, beleza? Aqui no direito. E em aproximadamente 5 semanas, você terá visto todo o edital ou boa parte. Beleza. Patrick, o que eu faço depois da 5ª semana? Você repete tudo de novo. Então, você vai começar a sua revisão. E você vai estudar de novo direitos fundamentais, direitos sociais. Algumas matérias são fáceis. Com o tempo, você vai pegar firmeza e muita confiança. E aí, por exemplo, eu já domino direitos fundamentais. Então, você pode tirar aqui os direitos fundamentais e colocar uma outra matéria, colocar um outro assunto. Não, Patrick, eu já estou dominando juros simples. Então, nesse dia aqui, você não estuda juros simples, você estuda outra coisa de matemática. E aí, tipo, Patrick, aqui, ó, eu estou muito bem em direito penal. Então, aqui, ó, não, direito penal eu já domino. Nossa, tô craque. Beleza, então você vai ter 3 dias e aí você coloca outra matéria aqui. Beleza? Aí daqui um tempo, quando você, tipo, sentir que precisa rever direito penal, aí você vem e reveja direito penal. Beleza? E assim segue. Você vai adaptando a sua realidade. Beleza? Agora, pessoal, algumas dicas sobre... Aqui, ó, quer ver? Por exemplo, aqui, ó, direito penal. Então, nesse dia, você estudou aqui, ó, falsidade de papéis públicos, falsidade documental, fraudes em certames de interesse público. Beleza. Você leu do artigo 293 ao 311, né? Mas veja só o que acontece aqui, ó. Então você leu aqui, ó, do 293 até o 311, certo? Só que no que concursos, você vai ter o título aqui, ó, dos crimes contra a fé pública, né? Só que isso aqui, ó, a Vunesp não cobra. 289, 290, 291, 292. A hora que você procurar as questões, você vai encontrar o quê? Questões com esses artigos que a Vunesp não cobra. Então você vai fazer o seguinte, aqui, ó, direito penal. Você vai clicar aqui em direito penal. Ou melhor, aqui, ó, direito penal, você pode clicar aqui, ó, em todas as questões, aí vai abrir todos os assuntos de uma só vez, e aqui você vai filtrar os assuntos, né? E aí você procura aqui, ó. Se eu não me engano, é o 36. Tá vendo? Aqui é muita coisa. E aí você vai filtrar o assunto aqui, ó. Deixa eu achar. Se eu não me engano, é o 36 ponto alguma coisa. Tá aqui, ó. Do que fala aqui? Crimes contra a fé pública. Aqui, ó, o 37, crimes contra a fé pública. Beleza? Então, todo esse título aqui, ó, de crimes contra a fé pública está aqui, ó, no 37. No assunto 37. E aí, só que, por exemplo, isso aqui não cai na Vunesp, né, ó, 289. O que cai é do 293 ao 311. Tudo isso aqui, ó. 293 ao 311. São capítulos diferentes que pertencem ao mesmo título. Tá? Aqui, ó, 311 também cai. Aí aqui, ó, já mudou o título. Já é outra coisa. Então, beleza, você vai pegar aqui, ó, só o 37 mesmo. Tô dando um exemplo aqui. Aí você procura aí na hora. 37. Beleza? E filtra. Filtrou, apareceram 700 questões. E aí o que você vai fazer? Por exemplo, você
tem essa primeira questão, você já vem aqui nos comentários, ó. Tá vendo, ó? Qual que é a justificativa? É o artigo 289. Só que o 289 não cai no concurso. Cai a partir do 293. Então, essa questão, você pula. Você vem para a segunda questão. E você vai olhar qual é a resposta aqui nos comentários. Para facilitar até mais, você pode colocar aqui, ó, ensino médio. Então, por exemplo, essa primeira questão nós já vimos que não cai, porque é o artigo 289, não nos interessa. Aqui, essa segunda questão, qual que é a resposta? É o gabarito D, não cai. Aí você vai procurando aqui, ó. Por exemplo, o artigo... Ó, esse aqui, inclusive, é da nossa prova, Nesp. Qual que é o comentário aqui, ó? Vamos procurar. Aí você procura a justificativa aqui nos comentários, ó. É o artigo 297. Ó, 297. O 297 cai? Cai, ó, porque é do 293 ao 311. Então, já que o 297 cai, como está aqui no comentário, o que você vai fazer? Você vem aqui e cria um caderno. Caderno, criar caderno. Você coloca aqui, ó, direito penal. Direito penal. Aí você pode, o nome que você quiser, tipo do 293 ao 311. E aí você cria o caderno. Aí essa questão que você sabe que cai, você vem aqui, ó, nos seus cadernos criados e procura. Tá? Direito penal, 293 ao 311. E salva. E aí você continua procurando aqui, ó. Vem para a próxima questão. É o artigo 293 ao 311, né? Procura nos comentários, ó, é o 296, a justificativa. O 296 a gente vai usar, né? Então você vem aqui, ó, caderno de direito penal. E aí você vai montando o caderno com questões e somente questões que de fato caiam no concurso. Aí você fala assim para mim, Patrick, mas eu estou vendo a resposta. Sim, você está vendo a resposta, mas você não está lendo a pergunta. Você só vem aqui, ó, e nos comentários e vê se cai no concurso ou não. Ah, mas eu estou vendo a resposta. Beleza, só que você vai criar um caderno com 100, 200 questões, 300 questões. Você não vai lembrar. Beleza? E caso você lembre, é um ou outro, também não tem problema. E aí você vai ter um caderno somente com questões de direito penal e questões que caem no concurso. Beleza? E aí aí você vai perder um tempo fazendo isso. Depois, você vai fazer aqui, ó, do 312 ao 319, quer dizer, 312 ao 317 e 319 ao 327. Você vai fazer a mesma coisa. Você vem aqui, ó, direito penal, vem aqui, ó, disciplinas, e assim você vai filtrando as suas questões. Direito penal. Qual que é o assunto agora? Tá aqui, ó. Crimes contra a administração pública. Vamos pesquisar aqui, ó. Aqui, ó. Crimes contra a administração pública. É o item 38, ó. Então, 38. São 3.000 questões, ó. Tá vendo? É muito, quase 4.000 questões. Você filtra por ensino médio, para facilitar para você. Beleza, então temos 978 questões aproximadamente, né? Aí tá aqui, ó, tem a primeira questão. Vamos ver os comentários. Ó, é o artigo 330. O artigo 330 cai? Ó, não cai, ó. O que cai até o 300 e... Ah, não, cai sim, ó, tá aqui, ó. 330, tá no segundo dia, ó, 328. Então, cai. Aí você vai criar um novo caderno. Aí você vem aqui, ó, direito penal. Qual que é o assunto aqui? Crimes contra a administração pública, no caso. Você coloca crimes contra ADM Pub, né, administração pública. Você faz do seu jeito aí. Aí essa questão cai? Cai. Você vem aqui, ó, direito penal, crimes contra a administração pública e salva. Beleza? Aí você vem para a questão de baixo. Vamos olhar os comentários. Qual que é a resposta? O gabarito é a letra D, excesso de exação, que no caso aqui é o 316. 316 cai? Cai, tá aqui, ó, entre o 312 ao 317.
Então, essa questão, você vem aqui em cadernos e vai salvar lá no seu caderno. Beleza? E você vai fazendo isso com todas as questões. Você vai perder um tempo com isso. E aí você vai ter um caderno só com esse tipo de questão, com 200 questões no caderno. Aí você vai ter um outro caderno de direito penal que fala sobre crimes contra a administração pública com mais 200 questões só desse assunto. E, por exemplo, não vai ter uma questão com o artigo 318, porque o 318 não cai. Entendeu? E você vai montando isso para toda a parte do direito. Tipo assim, ó, direito processual penal. Artigo 351 ao 372, vai falar sobre citação e intimação. E aí você vai montando seus cadernos, beleza? Dá trabalho? Dá. Mas com o tempo, e com o passar do tempo, você vai ter muitos cadernos, né? Por exemplo, aqui, ó. Olha os meus cadernos aqui, ó. Tá vendo, ó? Direito penal, matemática. Ó, aqui eu só tenho questões de matemática, de média ponderada. Aqui eu só tenho questões de média simples. E você vai fazendo. Português, causa e consequência. Português, classe de palavras. Então, por exemplo, eu quero estudar concordância verbal nominal. Nos meus cadernos aqui tem muitas e muitas questões de cada assunto. Né? Eu fui fazendo com o tempo. Então, aqui, ó, raciocínio lógico, somente questões de equivalência. Então, eu tenho um caderno só questões de equivalência. E nesse dia eu treino só equivalência. Entendeu? E assim vai. Beleza? Outros cadernos eu já apaguei, porque já passei no concurso e tal. E aí você vai adaptando a sua realidade. Beleza? Agora um outro tópico que eu vou falar para vocês aqui. Vamos lá, pessoal. Português. São 24 questões. Se você quiser passar no concurso, você tem que acertar pelo menos 22. Acertou 22? Legal, você está bem. Acertou 23? Você está muito bem. Acertou as 24? Parabéns, você foi perfeito na matéria de português. Ok? Patrick, eu acertei 20. No concurso, galera, a quantidade de pessoas, né, é muito grande. Uma questão pode te colocar em 20º ou em 70 na posição, entendeu? Por causa de uma questão, você cai 20, 30, 50 posições, dependendo do concurso. Então, português você tem que mandar bem. Matemática. MMC e MDC, você não pode errar na prova. Simples assim. Caiu uma questão lá de MMC e MDC, você tem que acertar, porque é um assunto fácil. Beleza? Português eu já falei. Aqui, matemática de novo. Razão e proporção. Se cair na prova, você tem que acertar também. É de boa. Porcentagem, você não pode errar. Não pode. Você está lá na prova, tem uma questão de porcentagem. Você não pode errar. Regra de 3, simples ou composta, você não pode errar. Média aritmética, depende. Dependendo da dificuldade da questão, é aceitável que você erre, é aceitável que você precise de mais tempo, que é um assunto que já pode dar uma dificultada aí. Beleza? Juros simples, você não pode errar. Equação do primeiro e segundo grau, também não. Assunto fácil. Sistema. Assim, dependendo da questão, beleza, porque sistema de equação do primeiro grau não é tão fácil. Pode enrolar um pouco a cabeça, pode dar um nó. Relação entre grandezas. Sistema de medidas, você não pode errar. Beleza? E aqui, ó, noções de geometria, você também não pode errar. Caiu na prova, você tem que acertar. Se você quiser passar no concurso, beleza? Então, já falei de português e matemática, né? A parte do direito, pessoal. Aqui, ó. Direito constitucional são 6 ou 7 questões na prova. Você tem que acertar todas, porque é uma matéria fácil. Beleza? Ah, Patrick, eu tenho dificuldade em direito constitucional. Continua aí, vai estudando. Vai estudando. Na prova, você tem que gabaritar direito constitucional. Beleza? É uma matéria tranquila. O Estatuto do Funcionário Público Civil, também, suave. Você tem que gabaritar, que é a parte de direito administrativo. Tá? Não é um assunto denso, não é pesado, não tem tantos detalhes. Tá? E aqui, improbidade administrativa, você tem que estar com a lei debaixo do braço.
você não pode errar. Tem que gabaritar. Então você precisa gabaritar constitucional, você precisa gabaritar direito administrativo, são matérias que não são complicadas, beleza? Vai lendo aí, você é capaz, você vai mandar bem. Aqui, ó, direito penal. O direito penal da VUNESP, aqui, ó, direito penal somente, direito penal, ele não é tão difícil, mas assim, é uma prova para quem fez ensino médio? Não, porque eles cobram coisas que a gente meio que vê na faculdade, sabe? Assim, alguns conceitos que não é falado para quem não tem o curso de direito. Então, assim, você vai gabaritar constitucional, você vai gabaritar a parte de direito administrativo para você poder errar uma questão de direito penal. Para quem não é formado, no caso, né? Direito processual penal são vários detalhes. Então, aqui você pode errar uma questão, ok? Processo civil, provavelmente é a maior matéria, coisa pra caramba. Aqui você pode errar uma, você pode errar duas questões, beleza? Porque são muitas coisas, né? Mas, por exemplo, ó, suspeição e impedimento, você não pode errar. Isso é fácil, não pode errar. Forma, lugar e o tempo dos atos processuais, não pode errar. Prazos aqui, ó, prazos, você tem que decorar os prazos. Vai cair uma questão de prazo na prova. Você não pode errar. Vai cair, você não pode errar. Citação, você não pode errar. As cartas, intimações, esses assuntos, você não pode errar. Beleza? Aqui, ó, tutela de urgência, sempre cai uma questão. É fato que vai cair uma questão. Artigo 294 ao 311. Olha, sinceramente, se você errar aqui, tudo bem. Porque, cara, que assunto chato, que negócio meio complicado, sabe? São pouquíssimos artigos, mas são artigos cheios de detalhes. Então, assim, putz, errei tutela de urgência. É aceitável, né? Patrick, errei a questão de citação. Aí você vacilou. Não, você não pode errar a citação. Suspeição e impedimento, você não pode errar. Aqui, esses assuntos, você não pode errar. Errei tutela de urgência. Tudo bem. É aceitável. Tudo bem. Petição. Aqui são muitos detalhes. Né? Então tem que treinar bastante. A petição tem muitos detalhes, o pedido tem muitos detalhes. A audiência de conciliação e mediação tem alguns detalhes também para você saber. A IJ tem alguns detalhes também. Das provas. Cara, prova pra caramba. Várias prova testemunhal, prova documental. Vixe. Então, assim, aqui você pode errar uma questão, aqui você pode errar uma questão, entendeu? Aqui também são muitos detalhes. Então, assim, processo civil é a maior matéria. Né? Então, assim, por que você vai gabaritar constitucional? Por que você tem que gabaritar constitucional? Você tem que gabaritar direito administrativo. Você tem que mandar muito bem em português, acertar ali as 23, as 24 questões. Matemática, são 6 questões. Cara, você tem que acertar 5. Né? Se possível, acerte 6. Patrick, como que eu acerto 6 questões de matemática? Como que eu acerto todas? Procura um professor particular. Beleza? Procura um professor particular para te auxiliar. E aí lá na prova, como eu falei, você vai poder errar uma de direito penal, você vai poder errar uma de processo penal, você vai poder errar umas duas aqui, ó, de processo civil, né, coisas que tem assuntos que são muitos e muitos detalhes. Tudo bem você errar. Raciocínio lógico das 10 questões, o que você vai poder errar aqui? Você vai poder errar a sequência. Sequência eu acho que é o assunto mais difícil, né? Tem lá, a questão vai dar 5 números e vai perguntar o sétimo e o oitavo. Você vai ter que adivinhar o que está. De adivinhar, não, né? Você vai ter que ver ali qual que é a sequência, qual é o sentido dessa sequência. Isso às vezes precisa de tempo e na prova não tem tanto tempo. Então, assim, tudo bem você errar a sequência e mais uma. Né? Dependendo do assunto, você não pode errar. Equivalência lógica tem aqui no canal, você não pode errar. Tabela verdade tem aqui no canal, você não pode errar. Negação de uma proposição composta, você não pode errar nunca.
Ah, caiu a negação do todo. Todo, algum, nenhum. Não pode errar. Entendeu? Existem assuntos aqui que você não pode errar. Por exemplo, processo civil. Caiu uma questão de juizado especial da Fazenda Pública. Você é obrigado a acertar essa questão, porque não é tão difícil. Aqui, a Lei 9.099, você tem que acertar, beleza? Recursos. Ah, assim, se possível, acerte. Tem alguns detalhes, né? Mas existem outros assuntos que têm muitos detalhes, entendeu? Que é aceitável que você erre. Outros assuntos você não pode errar, beleza? E aí, por exemplo, você pode errar em atualidades. O que vai cair em atualidades? As notícias, por exemplo, de janeiro até julho. Meu, 1 bilhão de notícias. Entendeu? Então aqui você pode errar. Uma, duas. Né? Normas da corregedoria tem assuntos fáceis que você tem que resolver, tem que acertar. Outros assuntos não. Tudo bem você errar, porque é um assunto com mais detalhes, entendeu? Informática. Cara, informática é um mundo. Você pode falar assim, Patrick, eu vi tudo de informática. Vai cair, aí lá na prova vai cair uma questão de algo que você não viu. Né? Porque a informática é um mundo de coisa. Então, assim, você vai gabaritar algumas matérias para poder errar em outras. Ok? Existem assuntos que você não pode errar, que eu já falei aqui para vocês. Beleza? Então, galera, isso aqui é uma ideia de cronograma, tá? Baseado no meu. O meu cronograma é muito parecido com isso. Quando eu estudava, antes da prova, era muito parecido com isso. Chegou um momento que eu já dominava direito constitucional. Então eu não precisava mais, toda semana, ou cada 10 dias, ver direito constitucional. Porque era uma matéria que eu estava muito bem, estava muito confiante. Então eu via direito constitucional a cada 20 dias. Beleza? E aí eu colocava outras matérias aqui. Por exemplo, um processo civil, que tem mais detalhes, um processo penal. Beleza? Pô, tô com dificuldade em matemática. Colocava o assunto em matemática. Ó, tô dominando o MMC, tô dominando razão e proporção, tô dominando porcentagem. Coloco outras matérias no lugar. Entendeu? Não precisa seguir fixamente o cronograma. É só uma ideia. Beleza? Bom, então é isso que eu tinha para falar. É uma ideia sobre o seu cronograma. Agora você adapta a sua realidade aí. Beleza? Galera, e foi assim que eu passei, entre outras coisas, né? Entre outras coisas, foi assim que eu fiquei em primeiro lugar, com 85 acertos, aqui para a região de São Carlos, beleza? As coisas não acontecem da noite para o dia. Ah, eu vi na internet um cara que passou em 3 meses. Parabéns para quem passou em 3 meses. Parabéns para quem passou de primeira. Eu estudei 1 ano e meio. Vocês podem ver aqui, eu resolvi aproximadamente 25 mil questões durante 1 ano e meio. Então aqui, ó, a porcentagem de acerto em direito constitucional, 93%. Em português, 86%. Em administrativo, 93%. Matemático, 91%, né? Enfim, 1 ano e meio. Eu estudei de março de 2023 até setembro de 2024. Fiquei em primeiro lugar. Segui esse cronograma aqui, né? Tá bem baseado no que eu segui. E assim, acabou a quinta semana, o que eu fazia? Voltava para a primeira semana. Durante muito. Aqui, ó, tá português um dia sim, um dia não, né? Durante muito tempo, eu fazia português todos os dias. Eu tô falando assim, durante 4, 5 meses, todos os dias eu fazia uma prova de português. Entendeu? Isso aí você vai adaptar à sua realidade. Patrick, eu sou bom em português, sou ruim em matemática. Então você vai dar muito foco em matemática, para você melhorar. Beleza? Cada um com a sua realidade. Lembrando, pessoal, não sou professor, meus vídeos não são aulas, o objetivo é só te dar uma ideia. Esse cronograma não é um cronograma definitivo para você, é só para você ter uma ideia. Agora que você vai pegar esse cronograma e vai colocar a sua realidade. Você quer esse cronograma aqui, ó? Você quer esse cronograma para você basear, para você dar um copiar e colar aí no seu PC? É só você comentar aí no vídeo. Patrick, manda o link do cronograma. Eu vou enviar para você. Beleza? Além disso, você pode ser membro do canal. Você que gosta do conteúdo, que está acompanhando, está curtindo,
Quer ser membro do canal? Tá aqui, ó, clique em Seja Membro por R$ 20 por mês. E aí o que você vai ter acesso? Você vai ter acesso ao meu WhatsApp. Então, você me chama no WhatsApp, se torna membro, me chama no WhatsApp, fala, Patrick, pô, eu tô com um cronograma aqui que eu tô fazendo, mas tô com dificuldade. Vamos trocar ideia sobre o seu cronograma, você me envia, você me fala como que é a sua rotina, e a gente vai montando, beleza? Patrick, eu tô com dificuldade em matemática, em porcentagem. Beleza, vamos fazer aqui um compartilhamento de tela, vamos resolver algumas questões juntos, entendeu? Para isso, basta você se tornar membro, né? Teremos um grupo com os membros, as pessoas podem se ajudar, podem montar um grupo de estudo, tipo, hoje vamos estudar matemática. E aí pega ali a galera que é membro do canal, compartilha a tela todo mundo e vão resolvendo matemática juntos. Tem um que é melhor em matemática, tem um que é melhor em português, e a galera vai trocando figurinha. No concurso, pessoal, você não tem concorrente. Seu concorrente é você. São 100 questões na prova. Acerte o máximo possível. Tem gente que acerta 90, 95. Eu acertei 85. Enfim, depende. Beleza? Então, a concorrência no concurso é você mesmo. Você com você. Então, esse é o nosso vídeo de cronograma. Mostrei para vocês como filtrar questões, né? Torne-se membro. Patrick, eu não tenho grana para me tornar membro. Tudo bem, galera. Todos os vídeos aqui do canal são gratuitos. Você pode assistir tudo gratuitamente. Comenta, eu respondo o comentário para você, beleza? Agora, se quiser algo mais aprofundado, né, tirar alguma dúvida mais profunda, aí sendo membro. Ok? Então, fim do vídeo. Valeu, obrigado. Até o próximo vídeo.